Muito boa tarde, leitores do Mais Tupã. Estamos na tarde desta sexta-feira, aqui nos estúdios do Mais Tupã, excepcionalmente recebendo a administração, os mantenedores, aqueles que por 61 anos trabalharam em prol da Casa Emanuel, asilo tupaense que atende idosos com famílias, idosos que não tinham muitas vezes onde ficar. A Casa Emanuel sempre atendeu, sempre os cuidou com muito carinho, com muita atenção. E nos últimos dias, infelizmente, houve um surto do Covid, do coronavírus. E para falar um pouquinho sobre a história, sobre como a instituição vem atendendo nos últimos 61 anos todos os idosos, estamos aqui com a Lídia, que é coordenadora da Casa Emanuel, e também com a Sandra, que é assistente social. Muito boa tarde, obrigado por atender esse nosso convite, por falar, por explicar um pouquinho para a população de tudo que a Casa Emanuel já fez. E Lídia, vamos começar com você. Casa Emanuel, 61 anos de história, ela é mantida, ela foi idealizada pela Igreja Assembleia de Deus e hoje caminha com as próprias pernas, né? Sim, a Casa Emanuel, ela foi fundada, em 1958 pelos nossos pastores Teodoro e depois juntou o pastor Gídio, e era para ser um orfanato. Na época foi assim que nós sabemos que era para ser um orfanato, mas devido à procura de pessoas mais velhas que ficaram sem casar, teve uma procura muito grande. Naquela época isso se tornou asilo Casa Emanuel. Então, a princípio seria um orfanato, e pela necessidade até da cidade. Aquelas pessoas que ficavam mais velhas, não casavam, aí as famílias desprezavam, aí começaram a vir procurar o asilo, e assim se tornou o asilo Casa Emanuel, não o que era para ser até naquele momento, que era o orfanato. E Sandra, atualmente, quantos idosos nós tínhamos na Casa Emanuel, quantos assistidos eram antes desse infeliz problema que aconteceu? Nós tínhamos agora 56 até o dia que começou a retirada, no dia 12. Foram lá para o Dom Bosco um total de 56, com alguns que já estavam hospitalizados. Aposentados, né? E quantos funcionários nós tínhamos para cuidar desses 56 idosos? Nós tínhamos 25 no total. Então, cada funcionário, se a gente colocar numa conta bem fora da realidade, mas cada 2 idosos tinham um cuidador, né? Tinha uma pessoa para estar cuidando. E os idosos, cada um tinha a sua necessidade especial, tinha as suas necessidades, e a Casa Emanuel sempre teve essa atenção por tratar com bastante individualidade cada um, né? Isso. Nós tínhamos acamados. Lá a gente tem por alas, né? Tem os individuais, que são os que conseguem se manter sozinhos, eles tomam banho, eles fazem, tem uma ala individual. Depois a gente tem uma ala semi e acamados e dependentes, masculina e uma feminina, tá? Bem separado. Tinha cuidadores para a ala masculina, que envolvia mais homens que trabalhavam, e a ala da feminina, mais mulheres, para não ter constrangimento e tal, então a gente não deixa homens manipular a integridade de cada um, que eles tenham aquele espaço aconchegante, com conforto. E cada um tem, sim, um cuidado específico, Tem as acamadas que tem um tratamento mais, vamos dizer, que precisa de mais cuidado, exige mais de um cuidador, alimentação na boca, Então são as dependentes bem, que a gente tinha. Cada um com a sua necessidade. Isso. Lídia, durante esses 61 anos de história, a Casa Emanuel, ela é mantida pela Assembleia de Deus, foi idealizada pela Assembleia de Deus, mas atualmente também é uma instituição que, com o próprio CNPJ, ela tinha recursos federais, recursos municipais, muitas doações, pessoas sempre ajudaram muito por se tratar de uma instituição bastante séria na cidade, né? Então, hoje, a nossa instituição, o recurso que ela tem maior é o benefício dos idosos que ficam conosco para mantê-los. Não existe nenhum idoso que tem 2, 3 benefícios. R$1.040, R$1.050. Esse dinheiro nós usamos para comprar fralda, alimento, remédio. Algumas famílias que têm mais uma condição melhor trazem fraldas, outras dão uma oferta
uma doação de 200, 300 reais, fala, não, eu Ajudar a posso. complementar a renda. Né? Algumas famílias não deixam o cartão de benefício conosco, porque provavelmente tem casos que tem professora que está lá, então o salário é bem maior, mas normalmente o benefício que fica. Também temos a Sauna Emanuel, que existe há mais de 30 anos. A Sauna Emanuel, nós temos 3 muito conhecida na cidade, muito frequentada. Né? Frequenta, assim, muita gente da cidade, né? Ela funciona segunda, quarta e sexta. Essa sauna, ela dá uma entrada livre para o asilo, pagando os 3 funcionários, uma média de 8, 9 mil. Esse dinheiro vem para o asilo. E também, uma vez por mês, todo segundo domingo do mês, as nossas igrejas ofertam a Casa Emanuel, com uma oferta, depende, mas agora devido ao Covid-19, nós não estamos tendo nem a oferta, né? E nem a sauna. Então, é mantida assim, fazemos muita promoção de batata recheada, de feijoada, de pudins, e por aí afora, para poder manter a Casa Emanuel. E muitas pessoas, muitas organizações acabam doando também, sim, as pessoas acabam ajudando. Tem igrejas que levam alimentos, as escolas, somos muito gratas, os professores, tem algumas escolas que faz gincana, levam para nós. Quando a gente precisa de toalha, porque todo dia, média de 50, 70 toalhas por dia. Então, cada um ano sim, um ano não, a gente faz campanha de toalha, campanha de lençol. Então, nós somos extremamente agradecidos ao Rotary, ao Lions, que nunca nos deixa, o ano inteiro está ali conosco, cuidando, ajudando, trazendo doações, né? Levando a turminha do Lions lá para fazer o Natal. Já é 4 ou 5 anos que eles vão fazer o Natal para nós, vestido de Papai Noel, tudo muito legal. Uma alegria, uma diversão diferente para os idosos. Então, hoje, tudo que a gente tem na Casa Emanuela, nós somos agradecidos à população. Algumas pessoas levam amor, levam carinho, mas a gente sofre muito assim, para continuar a instituição, um pouco que a gente consegue. E também, sempre a Polícia Militar faz campanhas também, da arrecadação eles fazem donativos. Tipo Dia das Mães, eles entram lá com rosa, Dia dos Pais eles também entram, levam algumas coisas. Então, de doações, a Casa Emanuel o ano todo, né, Sandra? A gente recebe sempre muita doação de alimentação. Às vezes não é em dinheiro, em espécie, mas de alimentação, e muitas vezes roupa. O tempo das pessoas que estão lá com os idosos acaba sendo muito gratificante, muito importante. Sim, às vezes alguma igreja vai, faz culto, canta, escola vai lá, leva as crianças para entrar, para ver eles amam. Isso tudo acontecia antes do Covid, que fique bem claro, porque senão a gente está falando isso, podem interpretar que durante a pandemia estava acontecendo isso, tá? Todas as nossas atividades foram cessadas em fevereiro para pessoas de fora. Para familiares, permaneceu até ali meados de 15 de março, entendeu? Quando foi suspensa geral mesmo. Nós tomamos todos os cuidados, tivemos distanciamento lá dentro, usamos os EPIs, né? Então foi assim, a gente tinha 3 enfermeiras tal, que teve todo esse negócio de que trouxe, que não sei o quê, só que nós tivemos assim, né, para entender um pouquinho, que nos meses anteriores que se seguiam, tinha as consultas, não saía mais na quantidade que era sempre isso, que era comum, a gente limitou bastante, só saímos que necessitavam sair mesmo, tá? De lá de dentro. E entrar ninguém fora os funcionários, tá? Então teve já esse trabalho de restrição, esse trabalho de evitar ao máximo. Nós avisamos, em fevereiro a gente começou a avisar que poderia, né, ser cortado mesmo. Suspenso. Em fevereiro nós diminuímos o horário, né, da visita, foi restringindo até em março, quando realmente paralisamos todas as atividades deles em conjunto com pessoas de fora. E ficou março, abril, maio, junho, aí no final de meio de julho que acabou tendo a contaminação. Isso, que na verdade a gente não sabe, a gente não pode apontar como é que foi, porque eles foram para UPAs, tinham os que passavam mal antes, um pouquinho, então a gente não sabe.
Foi ali naquele período? Não se sabe se foi ali, se foi um pouquinho antes, quem trouxe ou quem não trouxe. Isso é uma questão que E essa é uma questão a gente que não é pode impossível apontar. de descobrir, de Isso, apontar. já que a gente está vivendo toda essa pandemia mundial, né? dá Não é pra uma comparar coisa, ou ver, né? isso. Não foi a Casa Emanuel que criou o Covid. Sim, a Casa Emanuel é uma foi vítima. uma vítima e com uma vítima e que foi muito dolorido para a gente. Perder 14 idosos igual a gente perdeu, repercutiu na cidade uma coisa muito grande, mas para a gente foi muito dolorido. Eu e a Vocês Lídia, conviviam diretamente, são 14 amigos. Né? e eu e a Lídia, assim, nós sofremos muito diretamente ligados a essas mortes, ninguém sabe disso, porque a gente chorava dentro da nossa casa, entendeu? Realmente pra gente é um número apenas, mas para vocês a gente imagina o quanto é difícil. Porque lá na Casa Emanuel a gente é um asilo, mas a gente é muito amigo, assim, dos idosos. A gente tem muito contato. Eu, como coordenadora, eu olho tudo, compro, contrato, faço muitas coisas, mas eu também não deixo de olhar por eles. Ela é assistente social, mas a gente conhece cada sorriso, cada rostinho. A gente sabe da história de quase todos, sabe? Então, se for perguntar, esses idosos que nós perdemos, cada um tem uma história. Tem uma senhora no meio daquela história, que é a dona Salvelina, que quando eu tinha 17 anos, meu marido trabalhava lá como escriturário e nós íamos ficar noivo. E ela fazia toalhinhas de crochê e mandou para nós de presente de noivado. Isso já fazem o quê? Uns 35 anos. Tem idoso que faleceu ali que tem 23 anos de Casa Emanuel. Então, é uma verdadeira família, uma grande família. E os funcionários hoje, a gente olha assim, eles que estão sendo bem cuidados lá, nosso prefeito amparou eles, levou eles para aquele lugar, mas a gente vê lá e a gente vê eles um longe do outro, que a gente sabe que tem que fazer o espaço social, mas a gente fala, nossa, porque lá a gente já entra brincando com eles. Aí talvez um dia o doutor Miguel falou, dona Lídia, seus idosos têm apelido. Eu falei, porque eles têm, não é porque a gente põe. Eles chegam lá e falam, eu sou preguinho. Aí os funcionários tratam eles com carinho, né, Sandra? Trata tem com uma carinho. proximidade diferente. Tem, né? eles sabem quem fala. Se põe uma funcionária de férias, um exemplo, se a gente coloca a enfermeira, por exemplo, que tem contato, quando ela volta de férias, eles, você voltou. Então, o asilo não é como se fosse um hospital, é como se fosse a casa deles. Eles conhecem, casa, né? Eles conhecem a caminha deles. Tem as menininhas que tem os bonequinhos em cima da cama delas, então eles conhecem. Eles sabem o que eles gostam de comer. Quando a gente demora para dar uma coisinha que eles gostam, eles falam, faz aquele docinho que nunca mais fez. Então, a gente tem esse cuidado com eles e esse olhar com eles, né? E até porque esses que foram, cada um tem uma história. Talvez quem vê fala, nossa, o que eles fizeram? A gente chorou, a gente ficou de luto. Eu peguei Covid, fiquei na minha casa de quarentena. Eu não sei se eu tive sintomas, porque a minha dor do luto era muito maior do que qualquer dor física de Covid. Então, a gente é muito próximo a eles, né, Sandra? E toda essa perda, os idosos que ficaram, como você está me dizendo, Lídia, é uma grande família. E esses idosos que ficaram, como que está a vida deles hoje, fora de onde eles eram acostumados a morar, perdendo amigos, perdendo os companheiros, como que eles estão hoje? Então, essa parte eu vou poder falar um pouco mais, porque a Lídia não pôde retornar, né, ao trabalho, ela só foi visitar 2 vezes, né, e eu retornei na quarta-feira, junto com eles, e eles, todos os dias alguém vem perguntando, né, hoje mesmo uma senhora me perguntou de 2 outras que eram amigas de quarto e que faleceram. Então, é muito triste para você ter que explicar para um idoso que ele perdeu um irmão, porque para ele ali é a residência deles. A Casa Emanuel é o único lugar que eles têm de referência e de família. Eles têm família de consanguínea? Tem, mas são distantes, entendeu? Eles nem sempre tinham visita de parentes. Agora, quando morre, aparece, aquela coisa toda. Mas a maioria não tinha. Tem os que faleceram sim, que tinha família e que foi assim, são parceiros até hoje, né? A gente agradece muito a eles que esteve ali com a gente presente até hoje. Mas os que ficaram,
eles estão muito abalados. Emocionalmente, eles estão extremamente abalados. Eles foram tirados do local deles, né, de residência própria, da onde eles têm referência de lugar, de identidade deles, né, e que é muito triste. Eles estão bem lá? Estão sendo muito bem tratados. A estrutura né? está sendo uma estrutura adequada? A estrutura é adequada para uma retirada emergencial, tá? Isso daí, assim, emergencial. Local adequado seria onde eles têm referência de residência deles. Lá onde eles têm as coisas deles, eles têm as roupas deles, entendeu? As televisões deles, as coisas deles. Onde eles podem falar, eu acordo de manhã e eu sei aonde eu estou. Agora é um lugar provisório. Então, para eles é tudo muito novo e realmente está tendo um impacto muito grande emocional quanto a isso. E toda essa parte emocional, está tendo um apoio psicológico? Eles estão passando por algum tipo de atendimento? Estão sendo assistidos nisso também? Então, eu estou fazendo com eles, né, a partir de quarta-feira que eu retornei, eu estou fazendo escuta com eles e eu vou fazer recreações com eles, entendeu? Para uma nova adequação até esse período transitório. Passar né? toda essa Para a gente ver né? como que vai ser e tudo mais. Há pouco tempo a nossa psicóloga tinha pedido demissão porque ela estava com problema com os filhos por causa de escola, né? Mas ela era muito boa, muito competente, né? Sempre nos ajudou demais, tá? Então é toda uma transformação. Na verdade tem uma equipe. Não só a equipe, doença, mas e a gente tem uma equipe, né? Tem fisioterapeuta, tem nutricionista, eu assistente social, a psicóloga, a Lídia, e nós temos a equipe de enfermagem, né? É toda uma estrutura que nenhuma residência, com um salário de R$ 1.040, o idoso não sobrevive. A família não tem como dar manter, todas essas opções de não tem como manter de... o que nós mantínhamos ali dentro. Por mais que se fale, ali era uma residência perfeita. Porque hoje ontem a Sandra estava conversando, né, Sandra? A gente está com 41 agora, que estão lá no Dom Bosco. Aí nós fomos fazer uma estimativa de quantos eles têm família. Só 19 tem família. A grande maioria acaba não tendo o 21 não tem família, perdeu o contato, perdeu o vínculo. Desses 19 também, talvez uns 10 levaria embora. Os outros também não teriam lugar. Isso. Também de levar embora. Né? E fora assim, ontem eu fui fazer uma visita a eles, antes de ontem, e eles, quando a gente vai voltar para nossa casa? Eles falam nossa casa, eles não falam o asilo, Emanuel, eles falam, eu quero o meu quarto, a minha cama, a minha TV. O Geraldo, né, veio correndo quando ele me viu. Então, quem está de fora, talvez a população não teve a oportunidade de conhecer o asilo Casa Emanuel. Olhando por fora, está o prédio feio, mas lá dentro, a parte de cima do asilo foi toda reformada. Trocamos piso, pintamos, reformamos o prédio. A gente tinha chácara, né? A gente trouxe os da chácara para cá, tem um espaço maior. Então, o nosso cuidado com eles é muito grande. Nutricional, a nossa comida é muito boa, a gente tem um cozinheiro-chefe, tem as assistentes dele. Eu, Lídia, almoço todos os dias lá da semana. Eu almoço, meu marido, né? A Sandra, às vezes... A mesma comida que é servida para eles, os funcionários também comem. Nós servimos para eles 5 refeições, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e o café da noite. Muito bem servido, muito, muito. Eu falo isso porque eu estou ali dentro, vou fazer 10 anos que eu coordeno um asilo. Eu falo assim, eu não deixo faltar nada para eles. É muito difícil a gente falar um não para alguma coisa. É comida em primeiro lugar, é roupa, a gente compra um pouco a gente ganha de doação. Muitas famílias também deixam os idosos ali e pensam assim, não vou precisar nunca mais trazer uma peça de roupa, uma camiseta ou uma toalha, porque ele está aqui e está pagando. E realmente não traz. Leva uma malinha com as peças que a gente pede, que é um enxovalzinho, e aquilo ali tem que durar por 5 anos, 10 anos. Então, quando a gente está ali com os idosos, ele torna a responsabilidade de ter um bom cuidado com eles em tudo. Então, quem está de fora, que olha, pensa, nossa, aí deve ser feio, mas não é feio, é bonito lá dentro. E a gente cuida com amor e carinho.
os nossos funcionários, além deles, eu falo que eles têm uma chamada, porque não é fácil você pegar, trocar de cocô, de xixi, tudo. Eles trocam brincando, cantando. Às vezes a gente está lá embaixo, eu escuto as gargalhadas, que o escritório é bem na parte de baixo, eu escuto elas gargalharem e eu falo, gente, ri mais baixo, que lá fora vão pensar que nós somos loucos. Mas é alegria cuidar lá. A gente vive aquele dia corrido, brincando com eles, cuidando, aquele que está mais doentinho, dá maior assistência. Então, é a Casa Emanuel, que existe há 61 anos, não é uma coisa que existe ontem, sabe? E atrás de nós vieram mais pessoas, vieram pastores, vieram pessoas. Eu me lembro quando criança que existia a irmã Alice, ela tinha uma casa, eu não lembro em que bairro, mas aí tinha um quarto lá em cima que ela dormia lá. Ela era tipo a coordenadora daquela época e ela cuidava, ela dava assistência. Então, assim, é um surto que não é nossa culpa. Podia entrar em qualquer lugar da cidade. Aí vai falar, ah, mas a gente tem mais cuidado. A gente teve cuidado, só que a gente não sabe por quem entrou. A gente estava falando assim, né? Falava, graças a Deus, aqui está bem cuidado, mas entrou. É um surto, então não pode hoje olhar o surto como um todo naquele lugar, porque a gente sabe das histórias, e se a gente fosse trazer pessoas aqui para testemunhar sobre a Casa Emanuel, ia ter muitas histórias. Então, é o nosso carinho que a gente existe, cuida dali. É uma situação bastante delicada, é uma transformação muito grande. Né? Eu queria agradecer a você, Lídia, agradecer a Sandra por dar esse relato, esse desabafo até do que é a Casa Emanuel, de como foi toda essa construção durante esses 61 anos e como chegou até hoje, e falar um pouquinho também de como está sendo o desafio de superar o coronavírus, superar o Covid-19, com o apoio da Prefeitura, com o apoio aí das pessoas ajudando. Muito obrigado. E nós vamos falar agora com o pastor Josué Giunco e com o Jonatas, que é advogado da Casa Emanuel, e nós vamos continuar esse bate-papo falando sobre a questão da estrutura da Casa Emanuel e como também está acontecendo a questão que houve o ajuizamento de uma ação pela promotoria. Nós vamos falar com o Dr. Jonatas sobre essa questão de como está sendo a parte jurídica desse desafio. Um desafio muito grande que está sendo passado em vários aspectos, mas e também agora na parte jurídica. Dr. Jonatas, muito obrigado por falar conosco. Pastor Josué, obrigado, senhor, por tirar esse tempo também para contar para a gente, para falar para a gente como que é a experiência de comandar a Casa Emanuel, e não só a igreja, a Assembleia de Deus, mas também uma instituição que acolhe, como a Lídia disse, uma grande família com muitos idosos. Eu queria, nesse momento, iniciar minha fala agradecendo o Diego, o Mastupan, né, para nos fazer essa live. E o mais importante desse momento também, nós trazemos algumas informações para a nossa população de Tupã pela tragédia que aconteceu. Eu considero uma grande tragédia devido a esse vírus que realmente dizimou 14 idosos da nossa Casa Emanuel. E eu estou pronto para responder as perguntas. Pastor Josué, vamos começar com o senhor. Como que está sendo lidar hoje? Acho que o senhor está tendo contato ainda com os idosos. A mesma pergunta que eu fiz para a dona Lídia. Os idosos que ficaram, como que eles estão elaborando essa parte, esse luto, de perder os amigos, perder os companheiros, também agora morando num local diferente, tendo uma equipe nova, cuidando, ajudando eles no dia a dia. Os idosos, eles estão conseguindo se superar tudo isso? Então, Diego, eu acho que é uma dificuldade muito grande para eles, porque eles têm uma vida, tem muitos idosos ali, Diego, que eles estão ali há muitos anos, né? E tem um idoso lá que está 35 anos na casa, outros estão 20, 25 anos, então eles criaram um vínculo com a Casa Emanuel muito forte. Quer dizer, às vezes, alguns ali, eles estão mais tempo morando ali com a própria família,
que eles tiveram os anos lá para falar. Então, a Casa Emanuel é uma entidade que estamos completando esse ano 61 anos. Eu estou há 50 anos na Casa Emanuel, né? Eu estou há 50 anos, porque quando o meu pai veio para Tupã, eu era o recém-nascido e eu estou lá até hoje. Então, é uma entidade que tem uma estrutura muito grande, né? É uma estrutura muito grande, é conhecida no estado de São Paulo todo, né? E nós temos uma grande referência e nós sabemos que, infelizmente, nós estamos aqui, eu acredito que essa live ela vai servir para muitas pessoas entender diferentemente do que aconteceu realmente com a Casa Emanuel, o que é realmente a Casa Emanuel, tá? Quer dizer, nós não estávamos esperando, foi de repente, né, que adentrou esse vírus dentro da casa. Nós não podemos acusar ninguém, porque inclusive eu fiquei de quarentena em casa, eu peguei o Covid, mas não sei onde eu peguei. Quer dizer, a gente não pode acusar as pessoas, ou não, fulano aqui entrou, ficou isso, aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser prudente nessa hora, para realmente. Os idosos que estão lá no Dom Bosco, realmente, nesse momento também eu queria usar aqui um pouquinho da minha fala para agradecer o nosso prefeito, o Caio Roque, o nosso amigo, e o doutor Miguel, né, que eles têm trabalhado. Tudo isso que aconteceu, a gente sabe, a gente entende que foi para o bem dos idosos. Né? Pastor, e acho que a grande pergunta que todo mundo se faz: como que o senhor, extremamente humano, uma pessoa extremamente cuidadosa com os idosos, como que o senhor recebeu essa notícia da contaminação na Casa Emanuel? Qual foi o sentimento do senhor nesse momento? É um sentimento de tristeza, né? É um sentimento de tristeza. Eu sou humano e a gente tem que falar o que sente, né? A gente, lógico, uma alegria mesmo, sentimento de tristeza. A gente abre um espaço aqui também para a gente dar as condolências às famílias desses idosos que faleceu. A gente nunca espera acontecer uma epidemia dessa, como aconteceu na Casa Emanuel. Porque morrer, todos não vão. Né? Ali, como é uma casa de repouso, é um asilo, todos que estão ali têm uma idade avançada. Tem 90, 92, 80, né? 70 e pouco. Então, a gente sabe que ou por uma enfermidade, ou por uma coisa, todo mundo vai. Mas foi um surto, né? Nos pegou de surpresa nesse momento. Então, para a gente realmente é tristeza, né, de perder todos os idosos. Nós amamos eles, amamos a família, temos realmente esses idosos de várias partes, tem gente de São Paulo, tem gente de outros estados, aqui do município. Então, realmente é uma dor muito grande quando a gente ficou sabendo que esses 14 idosos... E nós conversando com o senhor, a gente percebe o quanto o senhor realmente ficou triste, o quanto o senhor até embarga a voz para falar. E, ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas na internet, nos comentários, com acusações sendo maldosas. Como que o senhor recebe também isso? É tão triste quanto a perca, ver que as pessoas acabam não entendendo todo o papel, toda a história da Casa Emanuel ao longo dos anos fazendo bem na cidade de Tupã? Não, eu não tenho raiva deles. Eu sou pastor há 32 anos. Eu pastorei igreja há 32 anos. Então, a gente mexe com gente. E gente tem pensamentos diferentes, posições diferentes. Essas pessoas, a gente ora por elas. Por quê? Porque há um fator importante nisso. Por quê? Porque são pessoas que às vezes elas falam sem conhecer a Casa Emanuel. Então, se você falar algo que você não conhece, o que eu posso fazer? A gente só tem que lamentar. Se eles conhecessem a casa, fosse lá realmente buscasse algum conhecimento, coisa,
Então, e outra, você mexe com mídia, você sabe. Então, vocês têm que informar a população aquilo que vocês estão acolhendo aquela notícia ali, entendeu? Aquele momento ali. Mas a história fundamental da casa, muita gente não sabe. Então, passa desapercebido a história. As pessoas lá casa, E as pessoas isso, por quê? Porque as pessoas, o Diego, estão pensando somente no Covid e a vida que eles tiveram lá dentro. Eu estava conversando com você lá fora e a gente estava falando a respeito disso. Qual a entidade que chega a 61 anos de existência se ela for mal administrada? Nenhum chega a 60. Como é que a pessoa vive no asilo 35 anos se ele for mal? Se for um lugar ruim para se viver. Um lugar ruim para se viver. Então, a gente tem que analisar esses fatores. Então, a população, as pessoas que comentam, entendeu? Trazem esses comentários, realmente é que não conhecem, né? E graças a Deus, essas pessoas, a gente ora por elas, e que Deus dê um futuro para ela, porque ela não venha depender também, lá na frente, de algum asilo ou de alguma coisa, como muitos estão aí. E também é muito, acho que também desagradável, porque o senhor vê algumas pessoas tentando até fazer campanha política, politizar esse problema que aconteceu. Em vez de ter uma empatia, de ter um sentimento de, vamos dizer assim, humano, a pessoa acaba querendo fazer um discurso, não político eleitoral, mas fazer política, querendo polemizar uma coisa que é uma grande tragédia, que é uma grande perda, não só para as famílias, mas para vocês também, que fazem parte da Casa Emanuel. Né? Foi boa pergunta essa, Diego. E interessante que o nosso intuito da Casa Emanuel não é política, certo? Apesar que a gente depende do político, que é uma casa sem fins lucrativos. Então, a Casa Emanuel recebe verba federal, um pouquinho, não é muito. A irmã Lídia não falou aqui, a minha esposa não falou os valores, mas recebe verba federal, recebe verba estadual e recebe verba municipal. Então, por quê? Porque devido à entidade, ela não tem fins lucrativos. Então, os benefícios dos idosos servem para pagar a estadia do idoso. E talvez, para quem não saiba, quem está nos assistindo, como entidade poder receber verbas federais, estaduais, municipais, ela tem que estar com todas as contas em dia. Ela tem que ter todas as certidões, cadastro, CNPJ, sempre em ordem. Com certeza. O governo realmente exige isso tudo, a documentação todo em dia, e são anos isso. São anos. Então, a gente está aqui para esclarecer a nossa população de Tupã, né, para as pessoas poderem entender a nossa situação, a nossa vida. Então, os asilos, a Casa Emanuel mantém isso. Graças a Deus que a gente tem também, a gente tem um único político assim, em termos de poder nos ajudar diretamente, e tem que ser por aí, é o deputado federal, o deputado estadual, que são da nossa igreja. Então, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no estado de São Paulo, que nós pertencemos a uma confradesca, a nossa convenção, existem outras, mas a nossa é a confradesca. Então, nós temos compromisso direto com a nossa, não sei se pode falar o nome aqui? Pode. A gente tem diretamente uma deputada, Marta Costa, ou Paulo Freire, que é federal. São irmãos. É sempre bom a gente falar quem ajuda as instituições. Eles dentro da possibilidade, ele ajuda. Agora, no sentido municipal, entendeu? A política municipal, uma das coisas importantes a gente dizer aqui, que a gente não está com o partido A nem com o partido B. Por quê? Porque a nossa visão, a nossa meta é o bem-estar dos nossos idosos. É trabalhar em prol da Casa Emanuel, certo? Independentemente,
é da política. Por quê? Porque os idosos, meu amigo, ele não traz voto. E a necessidade deles, dos idosos, está acima de eleição, Correto. de política. Bem importante é cuidar bem deles. Corretamente, a nossa visão é essa, 61 anos trabalhando nisso. E nisso já passaram de dezenas de prefeitos. Ixi, você passou Jesus, eu lembro Jesus Guimarães, o Walter Pimentel, Jesus Guimarães, Carlão. Passou muitos prefeitos. E a Casa Emanuel sempre atendendo os idosos. A Casa Emanuel sempre atendendo os idosos. É igual o Caio está aí, nos ajudando. Eu parabenizo o Caio, porque eu tenho que falar bem daquele que ajuda a gente. Independentemente de partido ou de ano. Como é o Caio que é o nosso prefeito hoje, então nós queremos agradecer o Caio, doutor Miguel, aquele outro advogado amigo nosso. Doutor Everton. Isso, quem? João José. João José, e essas pessoas que realmente estão lutando pela Casa Emanuel. Digo para você, fora de política, certo? Nós não estamos apoiando. Estamos falando de ajudar quem precisa. A prioridade nossa é a Casa Emanuel e os idosos, a igreja, porque igreja, minha igreja, a Assembleia de Deus também, ela não faz política. Temos ali o vereador, o nosso amigo, temos vários, temos alguns que vão sair candidatos por direito que a pessoa tem, não religioso. Mas não candidato da igreja. Então, aí nós cuidamos desse lado. Nesse momento agora, nós estamos tratando aqui a respeito da Casa Emanuel. Então, a situação que realmente levou esses idosos a essa pandemia, e alguns realmente morreram, os 14 que faleceram. Foi uma pergunta. Dessa pandemia. Doutor Jonatas, o senhor, infelizmente, naturalmente, até não vou dizer infelizmente, mas houve o ajuizamento de uma ação por parte do promotor responsável pelas questões de saúde, e a Casa Emanuel agora ela figura aí como sendo, teoricamente, denunciada. O senhor é o responsável por acompanhar esse processo. O que o senhor pode adiantar da questão jurídica para nós? Sim. No caso, foi ajuizado pela promotoria, da parte dos idosos. Antes de mais nada, até acompanhando aqui alguns comentários, é importante ressaltar que durante 60 anos, a Casa Emanuel, ela sofreu todos os tipos de fiscalizações de qualquer órgão responsável por idosos. Isso é muito importante. A Casa Emanuel ela sempre foi fiscalizada. Sim. Anualmente, nós sofremos fiscalizações pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde, inclusive pelo próprio Ministério Público, todos os anos. Para que ela tenha andamento, tenha funcionamento, ela precisa disso. E o próprio promotor que ajuizou, ele esteve no ano passado, em outubro, e viabilizou a continuidade. Então, assim, é isso que é importante deixar muito claro. A Casa Emanuel sempre prestou bons serviços, está dentro de todas as normas. A única coisa que hoje nós temos uma dificuldade é para criar uma rampa de acessibilidade, não para a cidade deles, mas no caso de um incêndio, que é o lado de bombeiro. Teve alguém falando, tem que colocar elevador. Não é elevador, é uma rampa maior, porque existe uma rampa para eles saírem, para ir para suas consultas, quem é cadeirante consegue sair normalmente, não tem dificuldade. Seria uma rampa de emergência. Uma rampa de emergência. Isso hoje é o que inviabiliza a parte de bombeiro, mas foi usado isso como um argumento, porém todo o resto de argumentos que foram utilizados não condiz com a realidade. Porque dá a se entender, para quem está de fora, de que lá eles poderiam sofrer maus tratos, tinha uma condição indigna, que não era condizente com a situação do idoso. Isso não é verdade. Porque se fosse verdade, todos os anos, isso já seria apontado por todos os órgãos de fiscalização. E isso não foi apontado. Todos os anos nós temos registros disso. Inclusive, no ano passado, o próprio promotor que hoje entrou com essa ação, nos elogiou, dizendo que tem comida adequada, estrutura adequada, quantidade de quartos. Ressaltou que tem as limitações, afinal nós estamos falando de um prédio que tem 70 anos de idade. Não existia estatuto do idoso, não existia diversas normas de bombeiro, como foi criado. Então, como que agora exigir uma reforma que custa um valor muito alto para uma instituição que não tem fins lucrativos, que todos os meses depende de doações para fechar as contas e não consegue fechar, porque não tem as ajudas, até estão aqui, não vou falar em valores, que vem de órgãos federais, municipais ou estaduais, não fazem muita diferença para poder a gente conseguir fazer uma reforma, conseguir ampliar o espaço. Então isso dificulta para que a gente viabilize isso.
mas não significa que todas as outras questões não estejam sendo atendidas. Eles têm toda a equipe técnica, assistente social, nutricionista, psicólogo, enfermeiras de acordo com o padrão exigido, cuidadores de acordo com o padrão exigido, existe um quadro farmacêutico. Então, para cada quantidade de idosos é necessário ter uma quantidade de cuidadores, é necessário ter uma quantidade de enfermeiro, tudo isso é respeitado lá dentro. A comida tem um cardápio elaborado, os cozinheiros são cozinheiros de lá há muitos anos. Hoje o nosso cozinheiro tem 25 anos de casa. Então, tudo isso foi respeitado. Então, a ação civil pública, ela veio num momento inadequado, porque, na verdade, inclusive, quando foi feita a interdição, já não estavam mais lá dentro os idosos. 20 dias antes. Depois de todas as ações pedidas, né, pelo promotor, elas já tinham sido tomadas, todas. Seja pela Casa Emanuel, seja pela Prefeitura. Até para deixar bem claro a cronologia dos fatos, logo no início de julho, quando teve a primeira suspeita de uma funcionária que estava com suspeita ainda de Covid, nós já chamamos a Prefeitura, a Secretaria Municipal, e pedimos a realização de testes em massa em todos os idosos. A partir da primeira suspeita, não foi caso confirmado. E logo em seguida que foram feitos os testes, isso no dia 7 de julho, logo em seguida, a Prefeitura junto conosco fizemos um acordo, e no dia 12 de julho, já foram retirados todos os idosos, não só os infectados. Inclusive num domingo, foi num domingo, uma operação que foi montada. E até como foi veiculado por algumas pessoas de que não foram tomadas as medidas necessárias, que isso ajudou a espalhar o vírus pela cidade, não. Foi todo mundo que naquele dia fez a remoção dos idosos, foi feito de forma muito consciente, com todo mundo usando os devidos equipamentos. Inclusive nós transmitimos parte dessa transferência e nós podemos ver todos com as roupas adequadas, com macacões, máscaras, com coberturas nos pés, os EPIs necessários estavam sendo usados por todos, sejam funcionários da Prefeitura ou da Casa Emanuel. Que foi acompanhado pelos órgãos competentes para isso. Né? Então foi feita toda uma remoção adequada há 20 dias atrás. Então, quando a ação civil pública foi protocolada pedindo, isso já havia sido realizado de forma espontânea pela instituição, porque a instituição ela não tem nenhuma aqui orgulho ou no sentido próprio de dizer não, nós vamos ficar com eles aqui mesmo eles doentes, não, nós pensamos primeiro nos idosos. Então não seria nem necessária essa interdição porque eles já não estavam mais lá, já haviam sido retirados para que eles fossem tratados, devidamente cuidados, porque o interesse nosso em todo momento é o bem-estar dos idosos, não era qualquer outra coisa. Então, na parte jurídica, nós temos prazo agora, que nós vamos demonstrar tudo isso, desde o começo, como já foi falado pela Sandra aqui no início, desde fevereiro já estavam sendo tomadas medidas para se evitar a contaminação lá dentro, tanto é que durante 4 meses não teve um caso sequer lá dentro. Foram proibidas visitas, os funcionários foram devidamente instruídos da forma como eles precisavam cuidar. Tudo foi feito da forma como os protocolos que foram entregues para a instituição, todos esses protocolos foram seguidos. De forma em cima, nós temos todos os comprovantes de entrega de todos os materiais necessários, luvas, máscaras, álcool em gel distribuído de uma forma muito grande lá dentro. Distanciamento social, eles pararam de ter algumas atividades em grupo para que não houvesse contato social entre eles. Então tudo que foi falado dá a entender que não foram tomadas providências anteriores à contaminação. É que infelizmente a partir do momento que esse vírus é um vírus que se propaga de uma forma muito rápida, quando houve a primeira suspeita e o primeiro contato dentro do prédio, ele acabou ali dentro se espalhando entre os idosos. E justamente quando nós tivemos a primeira suspeita, nós já conseguimos já procuramos a Prefeitura, precisamos de ajuda e isso foi dado pela parte da Prefeitura, que está até agora com eles. Então a medida vem de um momento em que tudo já tinha sido feito. O senhor, como advogado, julga que as ações da Prefeitura foram suficientes, foram eficientes para atender às necessidades da Casa Emanuel? Foram necessárias e adequadas daquilo que precisaria no momento. E é importante ressaltar que, inclusive, durante todo esse período, a nossa equipe técnica continua auxiliando nos cuidados dos idosos. Porque a gente poderia muito bem, a partir do momento que agora existe a responsabilidade da Prefeitura em cuidar, cruzar os nossos braços e falar, bom, agora a Prefeitura cuida e a gente vai ter um alívio. Não. Nós estamos tendo a mesma dedicação pela parte administrativa, pelo corpo de funcionários, todos eles continuam trabalhando porque conhecem a rotina dos idosos. Como foi falado aqui, os funcionários têm um carinho, têm um cuidado, existe um contato com eles. Quando eles olham ali um funcionário, um enfermeiro, um cuidador, eles não estão olhando para alguém profissional.
Eles estão olhando para uma família, porque eles não têm outras famílias. Os familiares, os que ainda têm familiares, existem muito poucos eles lá. Então quem tem o contato do dia a dia, o carinho, que está ali com eles sempre, são os funcionários. Então se os funcionários também não estivessem com eles nesse momento, eles perderiam uma referência, olhariam só pessoas estranhas. E isso foi dado o devido cuidado, de a gente continuar lá junto com eles, para superar esse momento junto com eles, porque se a gente conseguisse hoje uma forma de fazer uma rampa, nós não teríamos qualquer outra exigência que condene ali, que impeça a gente de continuar funcionando. Então, para esse momento, se até o ano passado, inclusive, sobre o próprio laudo de bombeiro, existe um processo já bem anterior para que nós fizéssemos essa reforma, que nós apresentamos defesa, explicamos os motivos de não ter sido feito até agora, e até então nós não fomos proibidos de funcionar. Então não é uma coisa nova a questão de não ter a rampa. E por que não fecharam? Porque os serviços prestados eram adequados, eficientes. A questão de rampa, é necessário ter uma rampa para uma emergência? Claro, a gente não está falando aqui que quer funcionar de forma irregular e a gente pensa no bem-estar deles. Mas acaba sendo oportunismo o momento em que isso foi solicitado, de forma muito veemente, de uma forma para fechar de vez. E deixando claro que não é um fechar de vez. A tutela que foi dada interditando, ela é provisória. Depende ainda de um juízo de mérito lá no final do processo. Então nós temos prazo para defesa, vamos juntar documentações e aí sim virá uma definição se ele poderá reabrir ou não. É muito importante esses esclarecimentos, Dr. Jonatas explicando aí com muita clareza, né? Dr. Jonatas, muito obrigado por atender ao Maestro Pan, por poder dar esses esclarecimentos. Pastor Josué, muito obrigado por tirar um tempo também para atender a gente. E gostaria de encerrar com o senhor deixando uma mensagem sobre tudo isso, uma mensagem para quem está nos assistindo, qual é o posicionamento da Casa Emanuel, como que está toda a situação hoje. O senhor tem o microfone aberto para o senhor poder Pois é, obrigado, Diego. Mais uma vez é um prazer, uma alegria estar aqui hoje, juntamente com o Dr. Jonatas, a coordenadora, a minha esposa, a pastora Lídia, e também a nossa assistente social, a nossa irmã Sandra, que nós aqui estamos representando a nossa casa. A minha mensagem é que Deus continua com as suas mãos estendidas. A Bíblia diz Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida para um objetivo. Deus estende a mão para abençoar, e Ele sempre estará com suas mãos estendidas para nos abençoar. Isso é resultado de fidelidade diante de Deus. Eu quero aqui agradecer ao Senhor, agradecer a Deus. Então, muitos amigos que nós estamos na sauna, doutor, tanta gente abençoada que ajuda a Casa Emanuel, e aqui vão os nossos agradecimentos às outras entidades também, né, que prestam serviço voluntário, que ajuda as outras entidades. Deus abençoe. E eu quero, assim, se o Diego me permitiu, de fazer uma oração. A gente sabe que quando a gente não consegue vencer pelo braço humano, a gente consegue vencer na oração. A oração é um canal. Nós chegamos até a presença de Deus para ser abençoado. Vamos orar então? Senhor Deus maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor. Meu Deus, na Tua presença. Quero apresentar o Diego, toda a sua família, a senhora que aqui está filmando essa live, Dr. Jonatas, pastora Lídia, a nossa social Sandra, e eu peço uma bênção especial neste momento para todos aqueles que estão assistindo essa live. Senhor, são 61 anos de trabalho, 61 anos dedicados às pessoas carentes, às famílias carentes, e até aqui, Jesus, Tu tem nos abençoado. E eu creio, Senhor, que Tu continuará nos abençoando, porque a Tua palavra diz que Tu tem poder no céu e Tu tem poder na terra. E as Tuas mãos, ela está estendida para nos abençoar. Eu quero abençoar agora, Senhor, todos aqueles que estão assistindo essa live, que necessitam de uma bênção, de um milagre. E abençoando, Senhor, a todos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, Pastor, muito obrigado pela oração, obrigado por
esclarecer para a nossa população tudo o que aconteceu, por ter também trazido aí o posicionamento da Casa Emanuel. Muita gente falou muita coisa, muitas pessoas tentaram usar isso de formas indevidas, tentaram fazer maldade em cima do nome de uma instituição que sempre ajuda quem precisa. Então, nós também ficamos muito felizes de poder levar para a população toda essa explicação do senhor, da dona Lídia, da dona Sandra, do doutor Jonatas. Então, sempre que for necessário, o Mais Tupã está aberto para ouvir vocês, para ouvir a instituição e para trazer sempre a verdade, sempre aquilo que está acontecendo de uma forma ampla, ouvindo todos os lados, ouvindo a todos aqueles que fazem parte. Pastor, muito obrigado. Doutor Jonatas, muito obrigado. A dona Sandra e a dona Lídia também, muito obrigado a todos. E voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.